Em Lucas 24, versículos 13 a 35, encontramos uma das narrativas mais impressionantes de todo o Novo Testamento. Lucas, o médico, o historiador, o narrador cuidadoso, escolhe dar destaque a dois discípulos que quase ninguém notaria. Não são Pedro e André, nem João e Tiago. São dois homens sem muito nome, sem muito prestígio, carregando uma desilusão muito comum. São dois discípulos que decidiram ir embora. Deixaram Jerusalém, deixaram os companheiros de jornada, deixaram para trás uma história que achavam que tinha terminado e caminharam em direção a Emaús, com o peso de quem já não espera mais nada. Essa imagem atravessa esse texto como um fio silencioso, mas profundamente revelador. Dois homens caminhando, não correndo, não celebrando, não proclamando vitória, apenas caminhando. Não é qualquer caminhada, é uma caminhada de saída. Eles estão indo embora. Lucas nos diz que era o mesmo dia da ressurreição, o domingo que mudou a história, o dia em que o túmulo foi encontrado vazio, o dia em que o céu rompeu o silêncio da morte, e ainda assim, dois discípulos estão saindo de Jerusalém. Há um detalhe que Lucas faz questão de registrar. Eles caminhavam com o semblante abatido. Existe um sutil apontamento para o peso de uma tristeza visível, de uma decepção que se instalou não apenas no coração, mas no rosto. Não são homens indiferentes, não são incrédulos no sentido fácil do termo. São homens que esperaram e que agora acreditam que a sua esperança morreu. Há uma diferença profunda entre quem nunca esperou e quem viu sua esperança ruir. A incredulidade pode ser fria, mas a decepção é pesada. Ela cansa, ela esvazia, ela faz a alma perder direção. E talvez essa seja a pergunta que precisa nos guiar hoje. Por que alguém caminha para longe justamente no dia da ressurreição? A resposta não está apenas naquele caminho antigo entre Jerusalém e Emaús. Ela está em nós. Porque a dor não resolvida e a esperança mal compreendida tem o poder de nos cegar, inclusive para aquilo que Deus já está fazendo, inclusive para aquele que já está ao nosso lado. Esses dois discípulos não sabiam, mas enquanto caminhavam na direção errada, o centro da história caminhava com eles. Antes de entrarmos nos movimentos do texto, precisamos parar diante de algo que costumamos tratar como pressuposto, mas que é, na verdade, o eixo que sustenta toda a narrativa e também toda a fé cristã. A ressurreição de Jesus não é uma metáfora de esperança renovada, não é um símbolo da capacidade humana de superar o sofrimento, não é a afirmação poética de que o amor é mais forte do que a morte. Essas coisas podem ser verdadeiras em outros contextos, mas não são o que Lucas está afirmando. Lucas está afirmando que um homem morreu, foi sepultado e no terceiro dia seu túmulo estava vazio, porque ele havia ressuscitado corporalmente. Que esse mesmo homem foi visto, tocado, reconhecido, que comeu peixe assado com seus discípulos, que apareceu a mais de 500 pessoas, como Paulo registraria décadas depois, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6. Que sua ressurreição foi verificável, testemunhável, historicamente situado. Este é o escândalo do cristianismo. Não que Deus nos deu uma nova perspectiva, mas que Deus entrou na história e a reorientou de dentro. E o paradoxo do texto de Emaús é exatamente esse. No dia que esse fato histórico mais extraordinário de toda a existência humana está acontecendo, dois discípulos estão indo embora. Não porque o evento não ocorreu, mas porque suas expectativas do que o evento deveria significar foram frustradas. Eles dizem: esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Aqui há mais um apontamento sutil. Algo como estávamos esperando. A esperança está conjugada no imperfeito. Era uma esperança que foi, uma esperança que morreu junto com Jesus na sexta-feira.
E aqui está o problema que o texto expõe com precisão cirúrgica. A dor não os afastou de um fato, mas os afastou de uma compreensão correta do fato. Eles tinham as informações certas, conforme a gente pode verificar dos versículos 22 a 24. O túmulo estava vazio, havia o testemunho das mulheres, a confirmação da parte dos outros discípulos, mas a lente estava distorcida. Esperavam uma libertação política, esperavam poder visível, esperavam um tipo de messianismo que o Messias nunca prometeu ser. E quando Deus não age dentro dos nossos esquemas, mesmo quando age de forma incomparavelmente maior do que poderíamos imaginar, a tendência é interpretar o silêncio ou a diferença como ausência. Daí a urgência de uma fé que não se ancora apenas na experiência, mas no fato. Uma fé que diz, independente do que eu estou sentindo hoje, o túmulo está vazio. Não porque eu precise acreditar nisso para me sentir melhor, mas porque isso realmente aconteceu. A ressurreição não precisa da nossa crença para ter ocorrido, mas a nossa crença precisa dela para ter fundamento. O texto também nos diz que, enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Esse é o primeiro movimento, e ele não começa com a dor humana, mas com a iniciativa divina. Jesus não aparece esperando ser chamado, não aguarda um momento de lucidez espiritual, não exige que eles reorganizem a fé antes de se aproximar. Ele simplesmente entra no caminho deles, no caminho errado, na direção equivocada, na conversa pesada. E isso é profundo. O Cristo ressurreto, aquele que derrotou a morte, que possui toda a autoridade no céu e na terra, que é o Senhor sobre tudo, se aproxima de dois discípulos desorientados e começa a caminhar junto. Não há condescendência, não há pressa, não há julgamento. Mas há uma tensão que o texto não resolve facilmente. Lucas diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Uma análise mais atenta ao texto percebe que isso aponta para uma ação que vem de fora deles. Há um agir divino nesse ocultamento. Deus escolhe não se revelar imediatamente. Isso nos desconcerta, porque queremos um Deus que se mostre logo, que resolva rápido, que elimine a dúvida com uma evidência incontestável. Mas Jesus decide caminhar incógnito. Por quê? Porque antes da revelação, há um caminho a ser percorrido. E Jesus não está interessado apenas no ponto de chegada. Ele está interessado no processo. Ele quer caminhar com eles, não apenas ser reconhecido por eles. O ocultamento não é crueldade, é pedagogia. É a forma como Cristo ressurreto conduz seus discípulos de uma compreensão superficial para uma compreensão transformadora. Se ele se revelasse imediatamente, eles teriam um alívio emocional, mas ainda assim carregariam a mesma lente distorcida sobre quem ele é e o que a ressurreição significa. Às vezes, o que interpretamos como ausência de Deus é, na verdade, uma presença não reconhecida. Não é que ele não esteja ali, é que ele ainda não se revelou da forma que esperamos. Quando então Jesus pergunta sobre o que estão discutindo e eles contam a história, ele não valida a interpretação deles. Ele os confronta. Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. A palavra traduzida como insensato significa literalmente aqueles que não usam a mente, que não refletem. Não é uma acusação de má fé, é um diagnóstico de uma compreensão incompleta das Escrituras. Então, Jesus faz algo extraordinário, começando por Moisés e de todos os profetas. Explicava-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras. Ele não se revela imediatamente, ele abre a Bíblia. Ele abre as Escrituras. A palavra vem antes da visão, o entendimento antes do reconhecimento, o coração que arde antes dos olhos se abrirem. Eles vão dizer depois, não estava ardendo o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos expunha as Escrituras? O ardor do coração é consequência da palavra, não o ponto de partida.
Essa ordem não é acidental, é teológica. Vivemos numa cultura que inverte essa sequência. Queremos sentir para depois crer. Queremos experimentar para depois entender. Queremos a emoção como fundação da fé. E quando o sentimento esfria, e ele de fato esfria, a fé esfria junto, porque não havia fundamento sob ela. O texto nos mostra outro caminho, a palavra de Deus, compreendida dentro do seu arco inteiro, da criação à redenção, de Moisés aos profetas, de Israel ao Messias, é o que reaquece o coração. Não a palavra como exercício intelectual, não a exegese como fim em si mesmo, mas a palavra que revela Cristo, que mostra que a história inteira aponta para Ele, que faz o coração reconhecer que aquilo que Deus prometeu foi cumprido. Mas há algo importante que o texto não nos deixa esquecer. Mesmo com o coração ardente, eles ainda não o reconheceram. A palavra aquece, mas não completa o processo sozinha. Há algo sendo preparado, algo que ainda não chegou. E isso nos diz que a vida com Deus não se reduz a um estudo correto das Escrituras. A palavra nos abre para algo que acontece na comunhão. Quando se aproximam da aldeia, Jesus faz menção de seguir adiante. E aqui há um detalhe precioso. Eles o convidam a ficar. Fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Eles ainda não sabem quem ele é, mas há algo na presença dele que os faz desejar mais. Jesus aceita, ele entra, senta-se à mesa. E então acontece a cena mais surpreendente do texto. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Essa sequência, tomou, abençoou, partiu, deu, não é acidental. Ele ecoa momentos específicos que o leitor de Lucas já conhece. A alimentação dos 5.000, capítulo 9, versículo 16, e especialmente a última ceia, capítulo 22, versículo 19. Lucas está sinalizando ao leitor: você sabe quem está fazendo isso. Reconheça o gesto. Mas há algo ainda mais profundo. A inversão da hospitalidade. Eles o convidaram como hóspede, mas à mesa ele assume o lugar de quem preside. O convidado se torna anfitrião. O estranho conduz o momento. O ressurreto serve antes de ser reconhecido. E isso é tão belo quanto assustador. O Senhor do Universo age através do gesto ordinário do partir do pão, não através de um milagre espetacular, não através de uma visão celestial, mas através do pão dividido entre pessoas que se sentam juntos. E é nesse gesto que os olhos deles finalmente se abrem ou foram abertos, dando a entender mais uma vez uma ação que vem de fora. Os mesmos olhos que antes foram retidos pela ação divina, agora são abertos pela ação divina. O ocultamento e a revelação estão nas mesmas mãos. E então, quando os olhos se abrem, ele desaparece. Esse desaparecimento não é ausência, é transição. Porque agora eles não dependem mais da presença visível. Foram transformados, viram, entenderam, a palavra aqueceu o coração, a mesa abriu os olhos e agora ele está com eles de uma forma que não pode ser tirada. A comunhão não é apenas lugar de conforto, é lugar de revelação. É na vida partilhada, no pão dividido, na presença ordinária do outro, que Cristo continua se tornando visível de formas que o estudo solitário não alcança. As duas mesas não são opcionais, não são alternativas, são complementares. Quem só frequenta a mesa da palavra e nunca se senta à mesa com o próximo, pode até ter o coração aquecido e os olhos ainda fechados. Quem só busca a comunhão sem palavra, pode ter a presença sem o entendimento. A vida cristã acontece no encontro dessas duas mesas, palavra e comunhão. O último movimento do texto é o que mais frequentemente passa despercebido e é o que reorienta tudo. E, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Naquela mesma hora, noite fechada,
São quilômetros de volta. Eles não esperaram amanhecer. Não calcularam os riscos. Não disseram, calma, amanhã a gente vai. A ressurreição inverteu a direção da vida deles com urgência. Eles estavam indo embora. Agora estão voltando. O caminho que antes era fuga agora se tornou missão. E Jerusalém, o lugar que representava a frustração, que representava a morte da esperança, volta a ser o centro. Isso nos diz algo essencial sobre o que a ressurreição faz. Ela não apenas consola, ela reorienta. Não apenas aquece o coração, ela inverte a direção da vida. E aí então eles encontram os outros reunidos. A comunidade já sabe. O Senhor ressuscitou de verdade e apareceu a Simão. Há um testemunho coletivo no ar, e então eles acrescentam o seu. Contam o que aconteceu no caminho e como ele foi reconhecido no partir do pão. A pequena comunidade de fé não é refúgio para quem quer escapar do mundo. É o lugar onde aqueles que foram alcançados no caminho são reunidos, fortalecidos e enviados de volta ao mundo com uma mensagem. A comunhão não é destino, é combustível. E a pergunta que o texto faz à nossa comunidade é direta. O que há em Jerusalém que ainda não voltamos a ver? O que a ressurreição reorienta na nossa visão de mundo, de esperança histórica, de presença no mundo? A igreja que apenas acolhe, mas nunca envia, repete o caminho de Emaús. A ressurreição não nos deixa onde nos encontrou. E assim voltamos à pergunta inicial. Em que direção você está caminhando hoje? Talvez você esteja saindo de Jerusalém, com decepções não resolvidas, orações que pareceram não ser respondidas, expectativas que não se cumpriram, uma fé que já foi mais viva, mais clara, mais vibrante. Talvez você esteja caminhando, mas com o coração pesado e o semblante abatido. E talvez, assim como aqueles discípulos, você não esteja percebendo que Jesus já entrou no seu caminho. Ele não está esperando você acertar a direção primeiro. Não está exigindo que você resolva tudo antes. Ele se aproxima, caminha junto, ouve, pergunta, entra na conversa e então, no tempo certo, abre as Escrituras, aquece o coração e se revela na comunhão. A ressurreição de Jesus não é uma história edificante, é um fato que aconteceu no mundo, no mesmo mundo onde você caminha, onde você sente o peso da decepção, onde o túmulo às vezes parece mais real do que o jardim vazio. E esse fato, precisamente porque é real, tem o poder de reorientar não apenas a sua teologia, mas a sua trajetória. Quando os olhos se abrem, tudo muda. Permanecer no mesmo caminho já não é mais uma opção, porque a ressurreição não apenas aquece o coração, ela inverte a direção da vida. Emaús não é o lugar onde encontramos descanso definitivo, é o lugar onde somos encontrados. Para que possamos voltar, para que possamos correr de volta, para que possamos viver a partir de uma nova realidade. Não é a realidade do que sentimos, mas é a realidade do que aconteceu. O único movimento possível é o caminho de volta. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração.